vai falar de quiropraxia. Só que eu achei o assunto tão interessante, porque quando a gente pensa na quiropraxia, a gente só lembra de coluna e de manobras que podem melhorar essa condição, fazer aí alguns tratamentos e até prevenção de problemas mais graves ligados à coluna. Só que minha produção descobriu que a quiropraxia está ligada a outras coisas também, que a gente pode, de repente, cuidar de uma constipação intestinal com quiropraxia. Vocês acreditam? Que bacana essa notícia, né? Com a gente, ele que é quiropraxista, Davi Porto. Bem-vindo, querido. Como vai? Tudo bem? Bem, prazer tê-lo aqui. Achei o assunto interessantíssimo, assim. E cada vez mais, né, nessas entrevistas e aqui no conteúdo de vocês, eu percebo que o corpo está totalmente ligado mesmo. Sim. E que a coluna também enfim, na sua estrutura, cada ponto dela também está ligado a outros órgãos, é isso? Exatamente. Não só ligado aos outros órgãos, mas também tem um fenômeno também hormonal que desencadeia um monte de resultados. Por isso que a quiropraxia acaba evidenciando vários tratamentos também e benefícios em outras regiões que a gente nem imagina e que parece não ter nada a ver com coluna, mas tem a ver sim. Mas me conta uma coisa, até pra gente introduzir o pessoal de casa, entender, mandar perguntinhas, que a gente vai fazer algumas manobras ao vivo e vamos, claro, contar aí que outros problemas você pode ajudar. No trabalho da quiropraxia, a gente fala de manobras, mas de fato, o que vocês estão propondo ali? Qual é, na verdade, o mecanismo, né? O procedimento que é executado no paciente? Basicamente, assim, a quiropraxia, ela tem um fundamento mecânico, né, a princípio, onde a gente busca entender como que é o funcionamento dessa coluna, mecanicamente, se o funcionamento ele ocorre, e a partir do momento que não tiver um bom funcionamento, a gente restaura esse movimento. Tá. Quando tem uma falha de funcionamento, geralmente você desencadeia alterações estruturais, funcionais como hernia de disco, dor ciática, né, dor de cabeça. Então tem N situações, N condições que estão relacionadas à mecânica. Tá. Mas existe uma outra relação também que foi evidenciado agora, onde a quiropraxia ela libera um hormônio chamado ocitocina. Na hora que você hormônio do ajusta... amor. Exatamente. Hormônio do amor, gente, Exatamente. que delícia! E aí, com o ajuste, essa liberação da ocitocina, ela reduz, né, ela inibe a presença do cortisol na região do hipocampo. Reduzindo o cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, quando está há muito tempo ele intoxica aquela região, o cortisol ele inibe vários outros hormônios, como dopamina, serotonina, endorfina, testosterona, estrogênio. Ou seja, quando você tem esse desequilíbrio hormonal, você impacta em várias partes do organismo. Entendi. E aí, com a quiropraxia, você libera ocitocina através do ajuste e aí você inibe o cortisol. Inibindo o cortisol, você reativa outros hormônios que vão gerar equilíbrio para a saúde. Que bacana. Legal. E isso que você está contando pra gente é novidade, então, É novidade. dentro dos estudos da quiropraxia? Já havia um movimento internacional muito forte, mas no Brasil, por ser uma profissão que está começando, então a gente acaba, de certa forma, estando um pouco mais lento do que lá fora. Entendi. Mas agora, com esse movimento que eles chamam muito de movimento vitalista, que é justamente buscar um estilo de vida quiroprático. Porque o cortisol toda hora está sendo produzido. Sim. Então você precisa ter a quiropraxia no seu dia a dia, que nem uma academia, para que você consiga regular melhor esses hormônios e ter o que eles chamam de homeostase, equilíbrio hormonal no organismo. Então é por isso que quando muitas vezes a gente passa por alguma manobra, né? A gente fala assim, vou dar uma soltada, né? E passa por uma manobra. Eu já tive o prazer de receber e tal. Você tem uma sensação maravilhosa, você sai, né? Até leve, molinho e tal. É por essa questão da ocitocina. Tem, exatamente. Que legal! Tem essa relação. Puxa vida. Fora que mecanicamente, quando você solta aquela articulação, você dá mais movimento e também te dá essa sensação de bem-estar. Muito bom. Então, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Eu vou chamar aqui a Larissa. Tudo bem, Larissa? Bem-vinda. Vai hoje liberar bastante ocitocina, coisa boa. Fica à vontade. A gente vai colocar na tela, então, algumas das doenças ou dos problemas que estão aí relacionados que a gente consegue cuidar, né? Eu penso numa questão até preventiva e também depois, claro, que uma Sim. crise acontece. Exatamente. Na tela o primeiro, olha lá. Então, a quiropraxia, a gente pode cuidar de uma bronquite asmática, o que é uma notícia maravilhosa, principalmente nessa época do ano. Sim. A bronquite asmática, muitas vezes, quando você está em situação de crise, você contrai um músculo chamado músculo intercostal. Tá. São músculos que ficam entre as costelas. Então, nós temos 12 costelas de cada lado que se juntam e entre essas costelas nós temos o músculo intercostal. Quer mostrar nela? Assim, mais ou Deita menos? para mim de barriga para baixo, Vamos por lá, favor. por favor, Larissa. Aí esses músculos intercostais,
eles tensionam muito. E aí, na hora da expansibilidade torácica, da respiração, acaba tendo essa limitação. Quando os músculos intercostais, eles ficam entre as costelas, dos dois lados. Quando a gente faz um ajuste na articulação e devolve o movimento, existe uma reação onde esses músculos relaxam. Esse relaxamento muscular, ele começa a aumentar a expansibilidade torácica. Tanto que já se evidencia clinicamente que muitos casos de pessoas que usam bombinha passam a diminuir o seu uso de bombinha com os ajustes quiropráticos. Então, a quiropraxia ela acaba sendo um excelente tratamento coadjuvante com a medicina em si, para que melhore a condição da bronquite asmática. A gente pode considerar uma terapia alternativa? Vamos dizer não tem essa classificação, né? Por isso que eu não me sinto à vontade de dizer dessa forma, mas para a gente entender. Mas é algo que, caminhando junto com a questão do medicamento e da medicina, é bem-vindo. Eu gosto de usar o termo medicina complementar. Complementar, porque ela vai complementar o tratamento convencional. Ok, medicina complementar. Se quiser, eu posso demonstrar um ajuste, que é o tipo do ajuste para restaurar diminuir essa tensão do músculo intercostal. Tá. Então, basicamente, aqui eu já avaliei ela lá dentro, né? Inspira profundamente, solta o ar. Aqui. Ah lá. Tem alguém com bronquite aqui? Deu uma instaladinha. Se tiver, aproveita. Ela mesmo tem bronquite. Ela tem? Tem. É que bom, Larissa. Olha só, que bom não, desculpa, que você tem, mas que bom que você está podendo cuidar dessa forma. Sim. Quando eu fiz o ajuste aqui, deu um estalinho. Esse estalinho, ele gera um efeito reativo, onde a musculatura intercostal começa a relaxar. Tá. A própria Larissa já deve estar sentindo uma aliviadinha. Faz um barulhinho, esse barulhinho não precisa se assustar, é normal. Na verdade, a articulação ela espaça, né, e faz esse barulhinho do vácuo, não é nada quebrando. Tá tudo e não tentem fazer isso em casa, não tentem fazer isso em casa. Crianças podem passar pelo Podem e devem, porque elas estão em fase de desenvolvimento. Então, a quiropraxia ela vai agir de duas formas. Uma, devolvendo o movimento e ajudando na formação da postura. E segundo, que é tão importante quanto, orientação. A criança precisa ser orientada, né, pelos pais, pelos professores, para que desde cedo elas adotem as posturas ideais. Para que lá na frente não tenha 80% da população mundial sofrendo de dor nas costas. É verdade. E eles não só na questão das mochilas, que a gente já discutiu inúmeras vezes, mas eles não estão preocupados realmente. Se está ali assistindo televisão, está de uma forma largadinha. Sim. Se está ali em contato com o tablet, também está no carro. Muitas vezes também não está numa postura ideal. O próprio brincar no chão, ele pode também ter alguma influência na formação da coluna. Porque ao sentar no chão, né, você acaba flexionando. Então você atrasa um pouco o desenvolvimento das lordoses, das curvaturas da coluna torácica, da coluna lombar. A partir de que idade, então, você recomenda? Até já existe a quiropraxia tanto para bebês recém-nascidos. Jura? Sim. Ai, que bonitinho. Que pode ajudar na cólica infantil e tudo mais. Como também já no próprio desenvolvimento de 2, 3, 4, 5, 6 anos e por aí vai. Já me convenceu, vou levar João para uma análise, ainda que você faça uma vez a cada tanto tempo. Bacana essa ideia, gostei bastante. Vamos para a próxima então, olha lá. Além de bronquite, o que mais a quiropraxia nos ajuda? Zumbido no ouvido. Essa eu fiquei assim, que coisa. E também está sendo muito comum nessa época do ano, porque ele pode vir confundido com uma série de doenças, mas a questão aí da secreção nasal, que também pode migrar para o ouvido, é uma delas. Sim, Quando a gente fala em zumbido no ouvido, né, a gente nunca pode generalizar que todos os zumbidos no ouvido são tratados com quiropraxia. Tá. Existe uma em particular, é que quando geralmente desenvolve uma tensão excessiva na região da nuca, que pode ser por uma postura, pelo próprio estresse. Essa tensão excessiva, ela começa a alterar o funcionamento mecânico da primeira vértebra. Quando começa a gerar uma inflamação, influencia tanto em tontura e zumbido no ouvido. Entendi. Então, nesses casos, é importante não só restaurar a articulação aqui em cima, no topo, né, da coluna vertebral, como também mexer com a postura do dia a dia. Porque toda lesão, isso eu falo para todos os meus pacientes, sem exceção, toda lesão tem uma justificativa. Não é um castigo divino. Entendi. Tem uma causa. Não adianta só restaurar o movimento se não cuidar da causa. É verdade. E o zumbido no ouvido, ele é um tipo. Então, é um tipo, né? Claro, se você tiver ali uma orientação de um uso de um antibiótico, de uma questão de infecção, aí é outra causa que não com a manobra pode ajudar. Mas vamos fazer nela? Vamos ver. Vou ajustar aqui a região da base. Primeiro eu vou fazer um ajuste aqui. Deixa bem soltinho.
Muito bom. Fez um barulhinho de novo? É. Aqui eu ajustei essa base da coluna vertebral. Tá. E aqui, novamente. Pronto. Já foi. Dá uma aflição quando a gente olha, né? Mas a gente fica assim, por isso que eu falo, não tenta fazer Tudo isso em bem, casa. Larissa? Firme e tá forte. gostoso? Ai, que delícia. Ô, Glaucia, da próxima vez você me bota de modelo aí da pauta? Nossa, já tô aqui assim, ó. Não é? Precisando de... Todo mundo precisa, né? Essa hora ainda. Que a gente acorda. Nesse às frio vezes ainda. Lá... então a questão do frio tem relação também? Tem. O frio, ele aumenta a tensão muscular. Por quê? Quando o frio ele entra em contato com o corpo ele precisa manter uma temperatura. Então o instinto do corpo é falar assim, nossa, tá esfriando, eu preciso aquecer. Como que ele aquece? Contraindo o músculo. Entendi. Nessa que contrai, ele preserva a temperatura. Porém, altera a disfunção mecânica, pode gerar dor nas costas no frio. Dá uma travadinha, daquele... E aí você vai colocar a mão... E outra, né, gente? Atualmente, a gente carrega o mundo nas costas. Eu que falo com você agora, neste momento, ao vivo. É filho doente, é marido doente, eu não sei o que você tem que dar conta, que você tem que cumprir, é o seu trabalho, você tem que pensar na comida da casa, nananã, a roupa para lavar, não sei o que. Gente, é muita coisa. Sim. Você tem que pensar numa estrutura, assim, e parece que isso tudo a gente vai botando aqui, ó. Se aqui eu dei conta, aí a gente dá check no papel, mas não dá check de tirar das costas. Dá um checkmate, né? É isso mesmo, da coluna. E aí trava, que é um problema. Vamos pro próximo, então, porque é muito interessante. Cada item aí, olha, cefaleia. Cefaleia também é algo bem comum, né, na população. Existe um tipo de cefaleia que a gente chama de cefaleia tensional cervicogênica. O que significa isso? Cefaleia é dor de cabeça, cervicogênica é de origem cervical. E ela é tensional. Então, entra quase que no princípio do zumbido do ouvido quando a gente fala em causa. Então, se você, por exemplo, desenvolve uma tensão excessiva daquela região e a articulação se posiciona errado, ela começa a gerar essa dor, né, de cabeça, que ela sobe, geralmente ela é uma dor de apertar, ela não é uma dor de pulsar, e aí nessa que ela aperta, ela começa da nuca e vem para frente. Esse ajuste de zumbido do ouvido que eu fiz, ele também serve para cefaleia tensional cervicogênica, que é esse caso. Nossa. E é muito legal porque assim, eu percebo muitos pacientes sofrendo com a cefaleia, tendo que tomar analgésicos, mudando completamente seu estilo de vida, sendo que na realidade é uma disfunção mecânica. E basta você encontrar a disfunção, restaurar, é rápido, não é aquele tratamento prolongado e que tem resultados maravilhosos. Olha que bom. E muita gente sofre sem saber. Não, e você está certo, porque tanto a cefaleia quanto uma enxaqueca hoje te tiram do trabalho, né? Acabam sendo incapacitantes dependendo do grau. E isso tudo a gente perde em qualidade de vida e um monte de coisa, né? A cefaleia, ela é uma das doenças que mais afastam o trabalhador. Isso aí. É o que eu estou pensando. Aí, gente, a gente começa uma discussão e é interessante isso que você comentou do uso dos remédios e tal, analgésicos, as pessoas se medicam, já tem lá o remedinho. E comigo não é diferente. Às vezes eu tô aqui, tô com enxaqueca apresentando o programa. Vocês não vão descobrir nunca, né, Juju? Só a Juju que sabe. A gente tem lá o nosso Salvador ali, que eu sei que é o que vai me deixar bem pro programa e depois saio daqui e penso. Mas pense você, que antes de você ter aquele momento da enxaqueca, você pode, então, usar a quiropraxia também como prevenção. Com certeza. Eu diria até que a quiropraxia ela é melhor até para prevenção. É que pena que as pessoas não conhecem tanto e acabam indo mais por tratamento e acabam tendo bons resultados com isso. Mas a prevenção ela é fundamental. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, ser protagonista da nossa própria postura. A gente só reage ao ambiente e a gente esquece da gente. Então, a partir do momento que a gente começa a cuidar da nossa coluna, a gente protagoniza as próprias posturas e influencia numa qualidade de vida melhor. Muito bom. E quanto tempo dura uma sessão? Porque aqui a gente está falando de alguns casos particulares, alguns probleminhas. Mas a pessoa pode estar ali numa avaliação, você consegue saber o que ela está precisando? Sim. Na avaliação, geralmente a avaliação demora em torno de uns 40 minutos a 1 hora. E na avaliação, o quiropraxista ele vai tentar descobrir como que é o estilo de vida dessa pessoa, que tipo de lesão que ela tem, e com base nessa realidade, ele vai dizer quantas sessões devem ser feitas e por qual frequência. A quiropraxia, por ser diferente, por exemplo, de uma massagem, ela é muito mais objetiva. Então, as sessões elas são bem mais rápidas do que uma massagem. Porém, o efeito terapêutico, ele é incontestável. É aquela explosão. Exatamente. De ocitocina. Gostei. Vamos lá. Próximo na tela. Temos mais um aí. Como eu comentei no início, constipação intestinal. Mulherada,
Fiquem atentas que isso, claro, também pode estar ligado à questão hormonal que você comentou, ao estresse, a TPM, a alimentação, um monte de coisa. Mas a manobra também ajuda? Também ajuda. Ajuda por 2 princípios. Um princípio mecânico, onde você tem o sistema nervoso passando por segmentos da coluna. Tá. E determinados segmentos está relacionado à inervação dessa região do intestino. Tá. E também pela questão hormonal. Muitas vezes a constipação intestinal, ela vem por um problema emocional também. Às vezes o próprio estresse influencia na constipação. Tá. A partir do momento que você entra com um procedimento quiroprático, você libera ocitocina, inibe cortisol, e o cortisol inibido valoriza e faz funcionar melhor esse equilíbrio dos outros hormônios, você consequentemente melhora o seu arranjo intestinal, como um todo. E pelo que eu estou percebendo, todas essas manobras são feitas com o paciente deitado? Nesse caso, deitado de barriga para baixo, né? Mas, por exemplo, no ajuste da constipação intestinal, aí já é de lado. Se quiser, posso demonstrar. Vamos lá, Larissa. Larissa, fica de lado Você pra mim. dormiu já aí, não, pra cá. Larissa, essa hora, né? Facinho dar uma cochiladinha aí, gostoso, liberando ocitocina. Vou pegar aqui, com esse frio. Vou pegar esse bracinho, vou puxar um pouquinho pra cá. Pode ser pro outro lado? Pode. Vamos virar pro outro lado. Porque daí os Eu vou meninos vir pra cá. conseguem. Vamos lá. Isso. Bom, né? Bom. Adorou, né? Presente bom hoje. Começou o dia bem, olha lá. Faz um sorriso para mostrar que não dói. Bom, o que acontece? Nesse caso, eu vou fazer um ajuste na região lombar, na parte alta da lombar. Tá. Que ela está relacionada a essa região. Aqui eu vou fazer. Achei já. Prontinho. Fez um barulhinho. Doeu, Larissa. É gostoso, não é? Eu me divirto. Exatamente. Porque dá uma aflição, claro, pra gente, somos leigos e tudo, mas aí falar de novo, por isso a importância de você realizar um trabalho como esse com alguém que esteja capacitado, que tenha, hoje a quiropraxia tem anos para ser, enfim, uma profissão, uma Sim. conclusão de curso e de especialidade, né? Hoje para você trabalhar com quiropraxia, você faz uma faculdade de quiropraxia, então você faz uma faculdade de uma graduação em quiropraxia, em média de 4 a 5 anos de formação diária. Então, é uma carga horária bem grande, justamente para melhorar a capacidade nossa de diagnosticar e também a precisão técnica para não causar nenhum tipo de problema e, muito pelo contrário, melhorar o paciente. Então, é uma profissão aí que está crescendo no Brasil. Somos apenas em 1000 profissionais no Brasil todo. Olha só. Sim. E, gente, a gente já falou algumas vezes, ao longo desses 9 anos de Você Bonita, já tivemos convidados da área, nunca tínhamos falado dessa questão que você comentou, ligada à liberação de ocitocina e tal, mas fato é que a quiropraxia é realmente muito bacana, se bem orientada, bem indicada e bem feita, né? Sim. Então, acho que a gente tem um espaço aberto aqui para vocês, porque realmente vale a pena. Quantas pessoas estão assistindo a gente pensando, puxa vida, quem sabe, né? Eu vou começar por aí, né? A gente sempre começa por aquilo que é menos invasivo, que não, né? E pode ter o resultado maravilhoso, como você falou. A busca pela terapia, né, mais natural, né, que não utiliza medicamentos ou cirurgias, geralmente é a que primeiro a gente deve buscar. Não deu certo, aí a gente busca outros tipos de intervenção. Mas é importante, que eu mais gosto na questão da quiropraxia é justamente essa revolução que acontece no protagonismo dessa pessoa. A pessoa começa a ter uma postura mais saudável, o hormônio começa a se equilibrar, ela fica menos estressada, melhora o organismo como um todo, reduz lesão. Então, eu sou suspeito para dizer, mas é um tipo de tratamento. Não, você já me convenceu. Excelente. Vamos lá, na tela próxima, além de constipação intestinal, bronquite, zumbido no ouvido, olha lá. Cólica menstrual. Sim, a cólica menstrual, ela entra também no mesmo princípio da questão da constipação intestinal. Tá. É o mesmo tipo de ajuste que a gente faz, né, no segmento, abrindo, liberando o movimento, faz o efeito ocitocina e faz um efeito também de descompressão para que flua melhor. Cólica também é incapacitante. Algumas mulheres saem da rotina completamente. E a gente nunca pode dizer que assim, a quiropraxia vai curar a cólica menstrual. Não, ela vai ajudar nos sintomas da cólica menstrual. Então ela vai reduzir, é claro, tem casos que você precisa ter também um trabalho hormonal em paralelo para ajudar na redução da cólica menstrual. Tá. Mas se a quiropraxia estiver junta, ela tem um efeito maravilhoso. Muito bom. Vamos fechar então, tem mais um para vocês, olha lá.
Insônia. Sim. Meu Deus. Muitos pacientes relatam que conseguem dormir melhor depois do ajuste quiroprático, justamente por causa da redução do cortisol Que dá uma e relaxada. da liberação dos outros hormônios. Tá. E aí a pessoa acaba tendo um sono melhor. Fora que muitas vezes a insônia também vem por causa de dor. Então, sanando essa questão, a insônia é sanada também, você dorme bem melhor. Quer fechar com uma manobra? Vamos fechar? Vambora. Fica de barriguinha para cima. Vamos lá. Eu vou fazer um ajuste cervical. Ah, é aquele, o clássico. O clássico. Deixa eu bem Não façam isso em casa. bem soltinho. Aí. Muito bom. E o outro lado, só mais um aqui. Muito bom. Prontinho. Molinha, molinha, Larissa. Ai, Uma que nova delícia, mulher? menina. Muito bom. Fiquei aí. Na próxima você é modelo. Na Pode deixar, Já confirmado. separa a marca pra mim, né, Nes? A próxima eu sou modelo. Obrigada, viu, Larissa? Um agradecimento à Maxoma, que hoje mandou a Larissa, maxoma.com.br. E vou agradecer ele, competentíssimo. Parabéns pela entrevista, pelas Obrigado. informações. Adorei. Davi Porto. Quem quiser entrar em contato com ele, ele é do Mais Coluna, maiscoluna.com.br. Lá nas redes sociais também, @maiscoluna. Isso. Já encontra o seu trabalho, certo? Ok, isso mesmo. Obrigada, até a próxima. De nada. Parabéns. Obrigado. Adorei. Larissa, vidão hoje, hein? Arrasa, hein? Beijo.